Por que os gatos fogem de casa? Você já se perguntou isso? Esse comportamento pode ser perigoso para eles, pois na rua existem vários riscos. Além disso, eles ainda podem se machucar no próprio momento da fuga. Por isso, hoje eu vou falar sobre esse problema e como prevenir que os nossos gatinhos fujam de casa, aumentando assim a segurança deles. A verdade é que na maioria das vezes eles querem dar uma volta e não estão realmente fugindo. Mas pode acontecer, por exemplo, você mudou de casa ou ele não está se sentindo bem naquele ambiente por algum motivo e aí ele pode sim querer se afastar ou querer voltar para casa antiga. Outro motivo que pode levar eles a fugirem é alguma coisa muito assustadora dentro da casa. Então, por exemplo, você recebeu várias visitas, está tendo festa direto e ele pode começar a ficar com muito medo daquele ambiente, se sentindo muito fragilizado e ele pode querer escapar. Existe também os gatos que estão em busca de parceiros sexuais. Pode ser a fêmea no cio ou o macho que percebeu uma fêmea por perto. Ele pode querer ir na direção dela, procurar ela e, inclusive, ele pode querer controlar um determinado território para, na época reprodutiva, ele conseguir dominar aquele território. É claro que isso acontece com os gatos não castrados. Os gatos castrados, eles acabam querendo controlar menos esse território e muitas vezes diminui inclusive os comportamentos ligados à fuga ou ligado a essas voltinhas. Muitas pessoas deixam o gato escapar, deixam o gato dar aquela voltinha, mas é importante saber de todos os riscos que eles correm ao fazer isso. No momento de escapar, eles podem se machucar, podem ficar presos em lugares apertados. Gatos gostam, às vezes, de se enfiar em buraquinhos muito estreitos e, às vezes, eles podem se machucar. Existe a possibilidade deles contraírem alguma doença, por exemplo, eles podem atacar um animal ou serem atacados por um animal, como por exemplo por um outro gato, que é muito comum para os gatos que saem de casa, é muito comum eles se envolverem em determinadas brigas. E tem doenças bastante sérias para eles que eles podem acabar se contaminando. Eles podem também caçar e matar os animais que ele vai encontrar, seja às vezes na casa de uma outra pessoa ou animais silvestres. Muitos gatos acabam atacando passarinhos, lagartos e vários outros bichos pequenos durante essas andanças por aí. E para lugares que são mais movimentados, tem um risco bem considerável deles serem atropelados, serem envenenados. Tem pessoas que é crime, mas tem pessoas que fazem isso, que facilitam uma contaminação para o seu gato. Então a gente tem que tomar cuidado por todos esses motivos. E, no meu caso, eu prefiro deixar a Mia confinada dentro do meu jardim e dentro da minha casa. Uma vez decidido que você prefere que o seu gato fique contido dentro de casa e dentro da sua propriedade, dentro do seu jardim, tem várias maneiras da gente aumentar a segurança do pet para que ele não escape. E muitas dessas sugestões funcionam até para as pessoas que querem deixar o gato com liberdade. Uma delas é a gente prestar atenção no bem-estar dentro da nossa casa. É legal que eles estejam acostumados com a nossa casa antes deles ficarem andando e explorando o território mesmo dentro do nosso quintal, mesmo dentro da nossa casa. Então, quando a gente muda de casa, a gente está numa casa nova, a gente deve manter o gato confinado nesse local e aos poucos ir liberando ele mais e mais espaço. Dessa forma, a gente tem certeza que ele não vai fugir procurando espaço antigo ou, se ele fugir, que ele encontre o caminho de volta. Então, isso é muito importante. Outra coisa é evitar festas ou coisas que vão estressar o gato no ambiente de segurança dele. Vamos supor que seja no seu quarto. Então o ideal é que não fiquem entrando visitantes o tempo todo no seu quarto, porque aquele lugar de segurança
vai acabar sendo minado. Eu vejo isso acontecer diretamente quando a pessoa quer mostrar o gato para todo mundo que chega na casa. Então ela vai lá e leva a pessoa justamente para o esconderijo do gato. E isso não é bacana, né? Outra coisa que a gente deve fazer é colocar tela nas janelas. Isso vale até para quem mora em apartamentos altos, que acha que o gato não vai poder sair de lá. Eventualmente, eles podem tentar pular ou eles podem cair. Então, tela nas janelas, inclusive de apartamentos, pode ajudar muito a ter segurança. Agora, quem mora numa casa e quer deixar com que o gato tenha acesso ao quintal, ao lado de fora, existem várias coisas que a gente pode fazer, várias ferramentas que vão nos ajudar a conter o gato. De qualquer forma, as primeiras vezes que ele sair para o quintal, é importante supervisão para ver como ele se comporta. E muitas vezes eles tentam escapar bem na primeira vez que eles ainda estão meio perdidos e tudo aquilo lá é novidade. Então a gente pode ter, por exemplo, telas com uma inclinação negativa, então o gato para escapar ele vai ter que andar um pouco meio de ponta cabeça, muitos gatos não conseguem fazer isso. A gente pode ter superfícies lisas em árvores, até em muros, que se eles tentarem segurar com as unhas, eles não vão conseguir, eles vão escorregar, então isso também pode ser feito. Tem os rolos, como por exemplo o roller cat, que quando o gato tenta escapar, aquilo lá roda e ele não consegue se prender. Existem outros tapetes que são com espículas, que se o gato pisar em cima, ele vai achar desconfortável, então ele não vai ficar andando por cima desses tapetes com espícula. E existem alguns irrigadores que ao jogar água também podem criar uma aversão do gato explorar naquele local. Isso inclusive pode ser utilizado para que outros gatos não venham para sua casa, né? Porque às vezes o seu gato não sai de casa, mas às vezes o outro gato pode chegar e pode querer brigar com ele através dessas telas. Então existem uma porção de soluções para você colocar em prática, todas com cuidado, porque a gente não quer machucar ou traumatizar o gato, e dessa forma ele vai poder curtir também o jardim, também o quintal, sem ter todos aqueles perigos que acontecem quando o gato deixa a nossa propriedade, e com isso a gente tem muito menos controle sobre eles. Agora, a gente tem uma responsabilidade quando a gente prende o gato dentro das nossas casas, é de dar atividade para eles, atividades físicas e psicológicas. Então, o enriquecimento ambiental e verticalizar a casa, tem gente que chama até de gatificar, que é colocar passarelas, colocar lugares para eles poderem escalar, enriquecimento ambiental com petiscos dentro de brinquedos, para eles terem que brincar para poder tirar comida. Tudo isso vai fazer com que a vida deles seja mais rica dentro de casa, mesmo sem ter acesso ao lado de fora. Mesmo com todos esses cuidados, existe a possibilidade de eventualmente o gato escapar. Alguém que está chegando na sua casa, numa mudança, o gato pode acabar indo dentro de alguma caixa. Existem algumas possibilidades, muitas vezes, que a gente nem imagina. Aqui em casa, por exemplo, um saruê entrou, que é um tipo de um gambá, e roeu um pedaço da tela e ficou com a tela aberta. Se a minha tivesse passado por lá, ela poderia ter escapado. Então, o que a gente pode fazer nessas situações? Primeiro, um planejamento que antecede isso. A gente saber que isso pode acontecer, então a gente já vai se preparar. Usando uma coleirinha no gato com um telefone, com um contato seu para se alguém encontrar esse gato. Eventualmente, essa coleirinha ela vai abrir ou alguém vai tirar. Então é legal também ter um microchip. O microchip ninguém consegue tirar e veterinários conseguem facilmente verificar o número desse microchip e que vai estar associado ao seu contato e, mais uma vez, vão poder te avisar. Uma outra coisa que pode ajudar bastante é a gente ter o comando do vem. Eu, por exemplo, faço com a minha, e se subir, ó.
sempre que eu assobio dessa forma, ela sabe que eu vou dar uma coisa muito gostosa. Então, quando eu não estou encontrando ela, e às vezes ela sumiu dentro do meu próprio quintal, eu faço esse assobio, ela vem correndo para conseguir a comida. Nem sempre, às vezes ela está com a barriga cheia, ou às vezes ela está num sono profundo e ela pode não vir. Então, a gente ainda pode ter mais um recurso para nos ajudar a encontrar o gato, são os rastreadores. Hoje existem rastreadores que não são tão pesados, né, para a gente colocar na coleira do gato, e aí a gente consegue saber onde o gato está e a gente consegue ligar esse rastreador para fazer um barulho, e aí a gente consegue também facilitar para saber aonde que está o gato. Então, às vezes ele está dentro do armário, né? A gente não sabe se fugiu ou não, eu ligo o rastreador e eu ouço o barulho dentro do armário, eu já sei que a Mia está lá e eu não preciso sair correndo desesperado para tentar encontrar. Coleiras para gato é um assunto que tem uma certa polêmica, mas é importante a gente entender quais são as vantagens e os cuidados que a gente tem que ter com elas. Então, primeiro, logo que a gente coloca num gatinho, ele pode se incomodar, ele pode andar de um jeito esquisito, ele pode se coçar. Se você perceber que o gato está se incomodando, tira e vai acostumando com ele aos poucos, principalmente na hora dele comer, por exemplo, que é legal. Uma outra preocupação que se tem com coleira de gato é que gato se enfia em vários lugares e as pessoas ficam com medo dessa coleira ficar presa em algum lugar, embora seja raro, isso pode acontecer e aí o gato vai ficar preso numa árvore, vai ficar preso atrás de um muro e por isso que muitas coleiras de gato, elas têm um fecho que quando tem uma pressão maior, ela abre. Então, se por acaso a coleira ficar presa em algum lugar, o gato não vai ficar preso com a coleira, ele vai conseguir sair daquele local. É claro que se ele fizer isso, a coleira e a identificação da coleira vai ficar naquele local, né? Então, por isso que é legal o microchip e outras formas da gente poder encontrar os gatinhos. E falando em identificação, o que é legal na coleira? A gente pode prender tanto um rastreador quanto uma identificação, que pode ter um contato seu. Só das pessoas verem que o gato tem uma coleira, elas já vão saber que provavelmente aquele gato tem um tutor e é automático as pessoas procurarem algum tipo de identificação na coleira. Então aumenta muito a segurança do gato que escapou. Uma vez que você esteja controlando o gatinho dentro da sua propriedade, você pode trazer um pouco da natureza para ele ou levar ele um pouco para a natureza. E tem maneiras de se fazer isso. Por exemplo, alguns gatos se adaptam ao passeio. Esse passeio não é como um cachorro e não são todos os gatos que se adaptam, mas pode ser uma maneira dele ter contato com uma árvore, ter contato com a grama, ter contato com passarinhos e outros animais. O importante é a gente sempre garantir que esse animal esteja seguro e confortável durante esses passeios. Mas tem uma coisa que a gente pode fazer para todos os gatinhos, que é levar, por exemplo, um matinho para eles. Existem vários matinhos, inclusive em pet shops, que você pode levar e são completamente seguros para os gatos terem esse contato com a natureza, comer um pouquinho de mato, que é legal. Eventualmente eles vão vomitar quando comem um pouquinho, não é para a gente se preocupar em relação àquele vômito. É interessante que ele possa mastigar mesmo eventualmente vomitando. E se a gente puder trazer cheiros e coisas que não sejam tóxicas para casa, pode funcionar como uma novidade para o gatinho. Então, às vezes, uma toca, uma caixa de papelão, que embora não seja uma coisa natural, é como se fosse uma toquinha, alguma coisa para eles. Então, comprou alguma coisa, tem a caixa de papelão, mesmo que seja por alguns dias, aquilo lá pode trazer emoções positivas e muita brincadeira para eles. A primeira coisa
é muita calma. Se a gente sair correndo, batendo o pé ou mais pessoas tentarem nos ajudar, às vezes deixa a coisa mais difícil, porque ele pode ficar com medo e gatos conseguem escapar por lugares onde a gente não consegue passar ou subir em árvores que a gente não consegue subir. Então, com muita calma, a gente vai tentar atrair o gato pra gente. Se tiver um petisco gostoso, se tiver um assobio, falar o nome, se agachar, tudo isso pode facilitar com que o gatinho venha até nós. Se o gatinho já está escapando e as pessoas querem ajudar, é muito mais importante que elas se posicionem nas rotas de fuga, por onde a gente não quer que o gato passe. E aí a pessoa fica lá, em vez dela sair correndo atrás do gato, que na maioria das vezes isso só piora. Então tem uma porta ou tem algum acesso para algum lugar perigoso, como por exemplo para uma avenida, é legal a gente pedir ajuda para as pessoas ficarem lá e evitar que o gato fuja por lá. Outra coisa que pode ajudar, mesmo sendo seu gato, é uma caixa de transporte ou uma fronha de travesseiro, também pode ajudar, e uma toalha. Por quê? O gato, quando está desesperado e se sente agarrado por alguém, ele pode usar as bocas e as unhas para tentar escapar e a gente pode se machucar e não conseguir segurar o gato. Então a gente pode colocar uma toalha em cima dele, né? Fechar essa toalha e aí colocar dentro da fronha ou numa caixa de transporte, só para a gente conseguir transportar até um lugar seguro, porque dificilmente um gato que não quer ficar no seu colo, você vai conseguir manter ele lá. E se ele escapar, além de você se machucar, ele vai escapar e ele vai estar com mais medo ainda. Espero que essas dicas ajudem você e o seu gato a viverem com mais segurança e harmonia. Lembre-se de que cada gatinho tem a sua própria personalidade, mas com cuidado e atenção, a gente consegue reduzir as chances de fuga. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com outros tutores de gatos. Até mais!